Vamos aqui então apresentar a ferramenta iPlease, uma ferramenta então que faz análise de escadas plissadas. No momento, ela analisa apenas escadas plissadas, que precisam ser armadas longitudinalmente, ou seja, tem apoio nos extremos. E a gente, por enquanto, está trabalhando com um lance apenas. Daqui a algum tempo a gente vai atualizar isso para trabalhar com modelo autoportante. Já adianto que esse material, esse software, ele é bastante intuitivo e bem poderoso. Você vai ver isso agora durante a demonstração. Vamos lá. Aqui à esquerda eu tenho os dados relativos à escada, eu tenho os dados do apoio esquerdo, que seria a nossa viga esquerda, dados da viga da direita, onde eu tenho o segundo apoio, eu tenho os dados referentes à escada, largura, passo, espelho, a quantidade de espelhos que tem essa minha escada, a espessura da minha escada. Eu tenho os dados relativos a cargas e materiais, FCK, a carga total, tá bom? É o valor característico, aqui é a soma de permanente e variável. A gente vai trabalhar apenas com o estado limite último, apenas dimensionamento. O nosso material não trabalha com o estado limite serviço, essa verificação é feita pelo próprio engenheiro. Tenho aqui a instrução relativa ao cobrimento nominal, a bitola da armadura longitudinal que será utilizada, e da armadura transversal, que no caso é a armadura de distribuição, o tipo de agregado que eu estou utilizando, o modelo estrutural que eu vou estar utilizando para minha escada, se eu quero então obter diagramas com o modelo biapoiado ou modelo bem gastado, lembrando que, de acordo com a seleção, eu tenho uma modificação nos esforços e o material ele vai então dimensionar de acordo com esses esforços. O modelo biapoiado ele é mais conservador, ok? O modelo bem gastado é menos conservador. Logo, o engenheiro aí, a pessoa que estiver utilizando o material tem que ter um conhecimento para decidir qual dos dois, O modelo biapoiado eu recomendo, você vai estar trabalhando a favor da segurança. Tipo de armação, eu tenho tipo de armação em estribo e armação contínua, a gente vai ver o que é cada uma dessas coisas. E aqui eu tenho a área onde vai gerar o meu comando que eu vou colar no AutoCAD. Beleza? Então vamos lá. Eu vou manter aqui o padrão e tudo que a gente modificar vai ser desenhado da direita. Então você pode fazer alguns testes até chegar à configuração da sua escada, ok? Eu vou colocar aqui que essa minha escada vai ter 10 espelhos. Não, um número menor. 8 espelhos, vou manter a espessura de 15, FCK de 20. A armadura longitudinal eu vou manter 6.3. Vou trabalhar com o modelo biapoiado. Vamos aqui então, nesse botão calcular escada. E automaticamente, para a configuração que eu trabalhei, aqui eu tenho uma altura vencida de 144 centímetros, 1,44 metros. E eu tenho então, o desenho do detalhamento para armadura contínua. Porém, é uma armadura que é um pouco trabalhosa de ser feita, é indicada para pequenos vãos, ok? E quando a gente trabalha com vãos maiores, eu vou selecionar essa armação em estribos, é a mais recomendada. Clique em calcular escada. Lembrando que essa configuração de detalhamento, quando eu tenho essa armação em estribos, eu preciso ter aqui uma quantidade de espelhos, no mínimo 6 espelhos, não vou ter problema no detalhamento. Beleza? Eu tenho então aqui a planta da minha escada com a ferragem. E olha que interessante, a gente tem então toda a nossa tabela de ferro e o resumo geral de aço para a gente poder já ir orçar a quantidade necessária, tanto no quantitativo como na questão de gastos. Beleza? Eu tenho então o detalhamento em 2D, eu tenho a geração da nossa tabela de ferros e o que mais? Se você andar um pouquinho aqui, você vai perceber que existe esse botão visualizar diagramas, onde você pode visualizar os esforços internos, os diagramas de esforços internos. Vale lembrar que esse material ele é tão legal que é o único material que eu conheço até o momento que analisa a escada plissada. Isso material que analisa exclusivamente escada plissada, onde eu tenho análise da escada via matriz, ou seja, eu tenho aí uma análise matricial, utilizando o método da rigidez direta. Então eu consigo ter diagramas mais
fiéis, né, ao comportamento real da estrutura do que muitos materiais que simplesmente simplificam isso para um PL ao quadrado sobre outro, como se fosse uma viga. E, na verdade, na escada plissada, eu vou ter, então, esforços, né, de compressão e tração nos espelhos que devem ser considerados no dimensionamento a flexo-compressão. E o material faz esse tipo de análise também. Clico nesse botão, lembrando que todo o diagrama, todas as cargas, né, reações de apoio, tudo dentro desses diagramas já foram multiplicados por 1,4. São valores de cálculo, ok? Inicialmente, eu tenho então aqui a minha escada, eu posso aumentar, né, o valor desses textos para ficar melhor a visualização. Eu tenho aqui ó, o carregamento distribuído, as reações de apoio, já que meu modelo escolhido foi o modelo biapoiado, então todo o dimensionamento foi baseado nesse modelo. Eu tenho aqui então o esquema estático da minha escada, foi esse modelo utilizado então para análise matricial, ok? Posso aqui ó, ocultar o carregamento, as reações, ocultar os apoios, bem legal. Eu tenho aqui a primeira opção, né? Na verdade a segunda opção, a primeira opção é o esquema estático, já é o que a gente está vendo. Eu tenho a visualização dos esforços normais nas minhas barras. Percebam que o espelho, gente, ele tem uma variação, né? Eu parto de uma compressão de 12,91 a uma tração de 10,67 no último espelho. Logo, deve haver o dimensionamento a flexo-compressão e a flexo-tração. E o nosso material, ele escolhe a armadura mais conservadora, o maior valor entre esses dois dimensionamentos. Vou visualizar o diagrama de cortante? Sim. Vamos lá. Esse é o nosso diagrama de cortante, ok? Posso aqui, ó, regular a altura do meu diagrama, certo? Beleza. Lembrando que esse material ele não faz nenhuma consideração relativa ao cisalhamento, certo? Apenas dimensionamento da flexo-compressão. Percebam que nesse passo da escada, eu tive um ponto em que minha cortante foi igual a zero. Logo, nesse ponto, eu tenho que ter um momento máximo. Beleza? Clico no botão para visualização do diagrama de momento. Vou reduzir essa letra um pouco. Percebam que exatamente onde a cortante zerou, deixa eu ir no botão da cortante, ó, exatamente nesse ponto, é o ponto onde eu tenho um momento máximo de 21,35 kN vezes metros por metro, já que na nossa escada a gente faz a divisão por faixas de 1 metro. Esse foi o nosso momento de dimensionamento. Olha que interessante, né, gente? Você consegue visualizar tudo o que vem acontecendo na nossa escada. Predominantemente momentos positivos, já que eu não tenho aqui a presença de engaste. Ok? Então, momento nas extremidades é igual a zero. Em relação ao deslocamento da escada, como é que funciona? O nosso modelo de análise matricial, ele permite, né, tem essa super vantagem, onde a gente pode analisar toda a deformação dessa minha faixa de 1 metro de escada, ok? Em pontos específicos. Como é que o material trabalha? Você clica aqui em deslocamento, automaticamente você vai ver que a nossa escada foi dividida em faixas, cada trecho horizontal foi dividido em 2 trechos, ou seja, os passos e os patamares foram divididos em 2, e esses nossos pontos foram enumerados, e cada ponto desse foi analisado o seu deslocamento. Vou aumentar um pouquinho a letra, ok? Você pode regular o diagrama de deslocamento, ok? E você pode ir clicando em cada pontinho desse para saber o quanto deslocou. Por exemplo, nesse nosso ponto 2, que é a metade do primeiro patamar, houve um deslocamento de 2,3051 milímetros. Lembrando que esse deslocamento não é o deslocamento lá no tempo infinito, ou seja, diferido. Essa é a deformação imediata da nossa escada plissada. Eu faço análise. Existe uma simplificação da gente multiplicar esse valor por 2,5, como sendo uma aproximação, né, da flecha diferida lá no tempo infinito. Beleza? Então, esse diagrama que é dado pelo iPlease é a deformação imediata. Ok? Então, selecionando os pontos, você percebe então que a gente consegue ver o deslocamento. Você pode gerar uma tabela, em vez de ficar clicando para saber como a minha estrutura deslocou, os pontos máximos? Sim. Certo? Lembrando que cada ponto ele tem um deslocamento horizontal e vertical,
o que gera para a gente um deslocamento resultante, ok? Percebam que o nosso ponto 15, e ele se deslocou 2,19 milímetros para a direita, menos 7,34 milímetros para baixo, e o nosso deslocamento resultante foi de 7,66 milímetros. Clicando com o botão direito, opção tabela de deslocamentos, a gente consegue analisar o deslocamento por ponto de maneira tabelada, e verificando aqui o nosso ponto onde houve maior deslocamento foi o ponto 15, realmente um valor de 7,66 milímetros ou 0,7 centímetros, não chegou a ter 1 centímetro de flecha imediata. Perceba que é uma ferramenta espetacular. Você consegue analisar a cortante, o momento na sua escada e também o diagrama de deslocamento. Ok, eu posso exportar esse nosso detalhamento para o AutoCAD? Pode sim. Automaticamente, quando você clica no botão aqui, calcular escada, ele preenche, ok, esse espaço com o comando do AutoCAD, onde você simplesmente clica aqui no botão copiar. Vai aparecer essa mensagem te dando um tutorial de como colar esse comando, ok? O texto já foi automaticamente copiado. Você vai lá no seu AutoCAD, clica dentro da janela aqui onde você insere comandos, ok? A linha de comando. Lembrando que o AutoCAD tem que estar em inglês, senão não vai funcionar. Você clica no botão direito, paste, né, que é colar ou dar um Ctrl V, e automaticamente o material, né, o AutoCAD começa a fazer então o desenho da sua escada. Percebam, gente, olha que interessante. Tudo aquilo que foi detalhado no iPlease se encontra agora no AutoCAD. Você pode montar a sua prancha, tudo bem rápido, fácil, intuitivo. A grande novidade desse material, galera, é o seguinte: é um material onde você consegue gerar um 3D simplificado da nossa estrutura. Lembrando que a escada plissada, né, existem vários profissionais que na hora de armar fazem algumas adaptações, e o material ele mostra pra gente, né, um detalhamento geral, uma distribuição geral, onde você pode ter uma ideia aí da distribuição das barras. Algumas, né, torções na barra, uma entortadinha, né, para alinhar gancho é necessária na execução. Então, usando o bom senso aí, a gente consegue entender a armadura tridimensional que é dada pela ferramenta. Clicando no botão 3D, você tem a opção ou não de desenhar essas vigas de onde partem, né, os apoios e finaliza a nossa escada. Eu vou desselecionar essa opção e detalhamento 3D. Olha que legal, que bonito, um detalhamento feito aqui em alta definição, bem intuitivo também. Você pode aqui excluir a base do terreno clicando nesse botão. Você pode tornar o fundo mais escuro, e para visualizar a armadura você controla por esse botãozinho aqui, onde você vai diminuindo ou aumentando a transparência da escada, ok? Então quero visualizar minha armadura, posso aqui, ó, dar um zoom próximo ao cursor do mouse, ok? Posso visualizar isso de mais perto, girar, movimentar, ok? Então você consegue visualizar bem um pouco de como seria a distribuição dessa nossa armadura na escada plissada. Realmente é um material muito interessante. Você também pode gerar esse nosso 3D com as vigas de apoio, né? Lembrando que a viga ela tem um comprimento que pode variar. Aqui na ferramenta a gente tem um comprimento genérico. Tenho as minhas vigas de apoio. Vou aqui então aplicar a transparência e eu consigo verificar como é que funcionaria o embutimento, né, das nossas ancoragens na viga, ok? Podemos utilizar esses botões também aqui de baixo para o controle de aproximação, para fazer o giro, certo? A movimentação, em caso de algum problema no mouse. Beleza? Material espetacular, caso você tenha interesse aí
em fazer a aquisição do mesmo, entre em contato com o número de WhatsApp que vai aparecer na descrição do vídeo, ok? Descrição e no próprio título também. Gente, essa foi a nossa apresentação do iPlease, uma ferramenta espetacular, onde você faz aí a análise realmente da nossa escada, gerando os diagramas de momento fletor, cortante, a nossa deformação da escada, onde não há necessidade, por exemplo, de utilização de um programa, né, de um terceiro programa,